Boa noite a todos que seguem esse canal. O que estará sendo contado a todos vocês é algo que me aconteceu no ano de 2021, em uma região do Paraná, conhecida como Caçandoca. Sou prestador de serviços em uma empresa que tem como foco a finalidade de reparar e construir silos de sementes. E dessa vez não seria diferente. Nosso trabalho seria ir até a tal empresa e fazer a reposição de algumas chapas que envolviam alguns silos, e também a troca de alguns motores que trabalhavam na moagem e faziam o transporte das sementes por plataformas até chegar no carregamento de caminhões, que seriam carregados para transportar o produto até o destino de venda. Era serviço para alguns dias. Isso significava que teríamos que permanecer na empresa durante o dia e também algumas noites. Depois de algumas horas de viagem, eu e mais alguns companheiros de trabalho chegamos até a empresa que contratou o trabalho. E depois de nos alojarmos em uma velha casa de máquinas que se encontrava desativada, saímos para conhecer todo o local. Como já era tarde e não demoraria para que a noite chegasse, começaríamos a empreitada de trabalho somente no outro dia. Amigos, vocês conseguem imaginar o que é ficar em um lugar onde para que qualquer canto que se olhe, se veja somente mato? Pois bem, era isso que tínhamos ao nosso redor. Somente mato. Muito mato. Como estávamos em 6 pessoas, alguns de nós já falavam em aproveitar o resto da tarde e retornar alguns quilômetros pela estrada de terra que passava pela frente da empresa. O pessoal queria retornar até uma pequena comunidade que existia não muito longe do local que estávamos. De imediato todos concordamos em refazer o caminho a pé. O lugar parecia tranquilo e nós tínhamos a intenção de tentar encontrar um lugar onde pudéssemos nos encostar e tomar algumas cervejas. Tão logo nos aproximamos do lugar, já era possível ver que o povo era bastante hospitaleiro. Entre muitos sejam bem-vindos que recebemos, também notamos algo bastante inusitado. Ao contrário do que era costume de se ver, pelas ruas daquele lugar não se via um cachorro solto, mas sim grandes porcos, roliços de gordos e de pelagem num tom de cinza, bem escuro. O povo daquele lugar chamava aqueles animais de porcos cachaços, e parecia ser bastante natural ter esses animais andando pelas ruas do lugar. Depois de alguns minutos andando, chegamos até uma bodeguinha. O lugar era bastante pequeno para se olhar da onde estávamos, mas quando entramos e pedimos as bebidas, o senhor mandou que abríssemos uma porta que tinha ao lado do balcão e adentrássemos para dentro do local. Para nossa surpresa, aquele lugar era um enorme pesque-pague, e tão logo nos acomodamos, não demorou muito para que começasse a chegar o povo que tinha costume de frequentar aquele lugar. Até uma pequena bandinha local apareceu para tocar e animar ainda mais. Com isso, o horário foi se passando, e quando nos demos por conta, já era próximo às 3 da manhã. Então tomamos o rumo da empresa, pois não demoraria para que o nosso horário de trabalho começasse. A única certeza que tínhamos era que aquele lugar já tinha virado o nosso ponto de encontro. Mas não vou mentir, aquela comunidade durante o dia era muito bonita de se ver, mas durante a noite, devido à falta de luz nas ruas, aquele lugar parecia o cenário de um filme de terror. Então, quando faltava apenas 2 dias para que nosso trabalho se desse por encerrado, começou a acontecer algumas coisas estranhas por todo aquele lugar. Tudo começou com uma conversa sem pé nem cabeça.
Estávamos tomando algumas cervejas com alguns amigos que tínhamos feito, e eles começaram a falar sobre um enorme cão negro que teria sido visto andando pelas ruas escuras daquele lugar. Também relatavam que moradores falavam que tiveram alguns animais mortos em suas propriedades e que um desses moradores teria visto o que é que fosse que vinha invadindo e matando as criações. Naquele momento, tomei a liberdade de perguntar o que seria, e o que ouvi me deixou sem reação. Entre nós existia um senhorzinho que morava vizinho ao Pesque-Pague, e ele dizia que há algumas noites atrás ele foi acordado com o barulho de muitos cachorros latindo. Ele dizia que parecia que os cachorros vinham acompanhando alguma coisa pela rua. Então ele se levantou de sua cama e abriu a janela de seu quarto, e de lá ele ficou observando a rua. Ele via a silhueta de muitos cachorros se aproximando de sua casa, mas também dizia que entre esses cachorros havia o que ele acreditava ser uma pessoa, pois o que estava entre os cachorros andava em pé. Então, quando ele firmou os seus olhos o que ele conta que viu, o arrepiou dos pés à cabeça. O que estava entre os cachorros era uma criatura de olhos amarelados, como brasa viva. Sua cabeça era muito semelhante à cabeça de um cachorro. Também possuía pequenas orelhas, e seu corpo era coberto por pelos. Aquele homem até brincou conosco naquele momento. Ele falou que até chegou a acreditar que era um enorme macaco. Mas quando a cachorrada e o que estava entre eles se aproximaram de sua casa, era uma criatura demoníaca, e que seu diabo tomou uma forma animalesca para poder andar pela terra, aquela era a forma. O que ele viu passando em frente à sua casa era um lobisomem. Eu jamais acreditei nessas coisas. Já tinha ouvido muitas conversas desse tipo, mas nunca acreditei em nada que se referisse a ditados populares ou folclore. Naquele momento, eu acabei dando ouvidos a tudo que ele falava, somente para não perder o amigo. E passado algum tempo, decidimos retornar para a empresa. No momento em que fazíamos o caminho, falávamos sobre tudo o que ouvíamos e dávamos muitas risadas de tudo. Pelo caminho que fazíamos, existia uma pequena ponte de madeira que passava por cima de um pequeno córrego de água. E foi no momento em que estávamos sobre essa ponte que escutamos lá embaixo o que parecia ser um animal tomando água. Então, quando fomos até a borda do pontilhão, eu olhei para baixo e a única coisa que eu via era o vulto de alguma coisa que se movimentava abaixo da ponte. Eu acreditava que poderia ser algum cachorro, capivara ou qualquer outro animal da mata. Mas, para minha infelicidade, a partir daquele momento, passamos a ser acompanhados por alguma coisa. Tão logo decidimos continuar fazendo o caminho, não demorou muito para que notássemos que pela mata alguma coisa nos acompanhava. Era possível ouvir o barulho de galhos secos se quebrando e também os rosnados do que é que fosse que tivesse na mata. No mesmo momento em que olhei para meus amigos, notei que eles já vinham se abaixando pelo caminho e pegando algumas pedras, com a intenção de afugentar o que nos acompanhava. E essa foi a pior decisão que tomamos. Tão logo as pedras foram jogadas na direção da onde vinham os rosnados, na vez de pôr para correr o que nos acompanhava, acabamos atiçando ainda mais a criatura. E o que eu e meus amigos vimos fez com que meu corpo congelasse inteiro. Era o lobisomem que tinham nos falado. Eu vi aquele ser saindo da mata e meus amigos jogando a pedra na criatura que caminhava em minha direção. Mas quanto mais tentavam afugentar a criatura, mais ela parecia se enfurecer. Eu só senti o momento em que fui agarrado pela camisa e puxado. Então começamos a correr.
Beirando a rua, aquele ser nos acompanhava. Eu conseguia ver os olhos do demônio por entre a mata. Então, quando faltavam alguns metros para chegarmos na empresa, mais uma vez fomos surpreendidos. Mas dessa vez, a fera estava parada sobre o meio da rua à nossa espera. Aquele ser estava de quatro patas no chão. E no momento em que decidiu caminhar em nossa direção, se colocou em pé como uma pessoa. Suas pernas pareciam quebradas para trás e seus calcanhares eram enormes. Naquele momento, eu cheguei a pensar que minha hora havia chegado. E quando aquele maldito lobisomem correu em nossa direção, escutamos o som de tiros que foram disparados às nossas costas. Aquele ser correu para a mata novamente, e quando olhamos para trás, era um dos seguranças da portaria da empresa que vinha a nosso encontro. Depois disso, refizemos o restante do caminho. Eu tinha a impressão que aquele ser do inferno estava lá, caminhando por entre a mata e nos observando. Então, quando chegamos na empresa, fomos para o nosso dormitório. Eu passei o restante da noite em claro. A imagem daquela coisa não saía da minha cabeça. E tão logo o dia clareou, eu já estava no canteiro de obra junto com meus amigos. Eu não passaria nenhuma noite a mais naquele lugar. Depois de tudo terminado, tomamos o rumo para voltar para casa. E para nossa surpresa, quando passávamos pelaquela comunidade, resolvimos parar no lugar onde tínhamos o costume de ir para molhar a palavra. Encontramos novamente aquele homem que nos contou sobre o lobisomem. Ele também acabou nos contando algo que nos deixou muito pensativos. Diz ele que tão logo o dia clareou, ele conta que o filho do dono daquele lugar foi encontrado. Ele estava completamente nu e aparentava ter sido assaltado. Aquele homem falava que, além de um lobisomem andando pelas noites, agora também teriam que tomar cuidado com assaltantes. Então ele falou que por pouco o rapaz não morreu, pois se não tivesse sido encontrado a tempo, o tiro que levou no peito iria o matar. Eu e meus amigos, naquele momento, nos calamos e tomamos o nosso rumo. Depois de já estarmos dentro do carro, fiquei pensando: seria possível que o filho do dono do estabelecimento fosse a criatura que nos atacou? Será que o tiro que o guarda deu naquela madrugada acertou a fera? Se foi isso que aconteceu, eu não sei. Obrigado por contar o que vivenciei. Me chamo Ribamar Novaes e foi na madrugada do ano de 2021 constatamos da pior forma que o sobrenatural existe. Cordiais uivos a todos. Boa noite.